Olá, pessoal, boa noite. Olá a todos. Que alegria estar com todos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira de crescimento espiritual, de preparação. Nós começamos, Baruch Hashem, a nossa terceira aula preparativa para Pesach, para a nossa festividade linda, única, que nós vamos ter mais alguns dias. E agradeço muito, mais uma vez, a presença de vocês aqui. E pediria, obviamente, lembrando todos vocês que a gente está no Lilmod Português, uma plataforma com vários shiurim, e vocês podem, obviamente, acessar. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp, e colocaremos aqui o endereço do grupo no chat, e também podem seguir a nossa página do Facebook e do YouTube também. É só colocar Lilmod Português, assim como está aqui no meu nome. E com isso nós iremos começar, e sintam-se à vontade se tiverem, obviamente, alguma pergunta para a gente poder começar. Bom, antes de tudo, eu só vou relembrar algo importante, apesar de que eu espero que a gente não precise, né? Mas como vocês sabem, nós ainda estamos aqui em Israel no que a gente chama no Matzav, né? Na situação de guerra. Então, se, obviamente, tocar algum alarme, se tocar alguma coisa, nós vamos continuar. Eu já estou dentro do quarto seguro aqui, então nós continuamos. E, obviamente, quem não está no quarto seguro e mora em Israel, se tocar por acaso, por favor, se dirija ao quarto seguro, mas continue escutando o shiur, que eu não tenho a menor dúvida que isso vai fazer, né, com que a gente tem uma proteção ainda maior, Bezrat Hashem, em todos os sentidos, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar, porque da mesma maneira que tem quem fale que time is money, para a gente time é Torá, então nós vamos, de uma melhor maneira possível, aproveitar esse nosso tempo e entrar bem profundo nessa nossa terceira aula, que a gente vai começar exatamente agora. Bom, nós, nas duas aulas anteriores que nós tivemos, nós trabalhamos bastante sobre o motivo, o significado, a razão pela qual Pesach existiu e o que isso traz para a nossa vida. Explicamos também que Pesach não é uma festa somente que faz a gente lembrar do passado, é uma festa que também faz a gente pensar no presente, faz a gente pensar qual é o nosso trabalho hoje em dia, além da famosa limpeza material que a gente tem. O que eu quero, e se você, obviamente, não conseguiu estar nos dois shiurim anteriores, vocês podem, obviamente, buscar e entrar no nosso YouTube, lá tem todos os shiurim, e podem, obviamente, procurar, e eu espero que vocês realmente aproveitem em todos os sentidos. Hoje, a nossa terceira aula, e eu já convido vocês para a aula da semana que vem. Presta atenção, pessoal, semana que vem, Leila Seder é na quarta noite. 2 dias antes, Bezrat Hashem, todos nós, eu espero muito que vocês também, vamos parar por 45 minutos a nossa limpeza e vamos fazer outro tipo de limpeza, se preparando espiritualmente. Na semana que vem, eu vou trazer para vocês coisas impressionantes sobre a noite do Seder, histórias, novidades, para que o seu Leila Seder seja algo completamente diferente. Então, eu já convido vocês a estarem aqui na segunda-feira que vem. Eu vou estar, então, obviamente que eu conto com vocês e espero muito a presença de vocês. Bom, quando a gente fala também de Pesach, eu quero trabalhar com vocês alguns aspectos hoje muito interessantes. O primeiro deles é sobre o milagre do nascimento do povo judeu. Quando eu pergunto para vocês o que é Pesach, nós sempre falamos, Pesach, saímos do Egito e pensamos que, ok, mas de que maneira isso tudo aconteceu? Na semana passada a gente trabalhou bastante aqui, espero muito que vocês se lembrem, daquelas opiniões que o Malbim, aquele famoso comentarista da Torá, ele trouxe sobre as 10 pragas, sobre uma ascensão, sobre um crescimento que vem nas 10 pragas relacionadas ao povo judeu, qual é a ideia de cada praga, falamos bastante sobre isso, mas além de toda essa preparação que a gente falou, eu quero falar com vocês sobre o milagre que é o nascimento do povo judeu, que é um milagre que a gente sente, vive e comemora até os dias de hoje.
Quando nós, por exemplo, saímos por aí em todas as festividades, em todo momento bonito e falamos Am Israel Chai, que o povo judeu ele está vivo, será que a gente tem dimensão, pessoal, de como tudo começou? Será que a gente tem dimensão de como um grupo de pessoas que desceram para o Egito por causa da fome com Yaakov e seus filhos, esse grupo de pessoas sofre, esse grupo de pessoas parece que não tem esperança, só que eles saem totalmente fortalecidos. Como pode ser? Como pode ser? Nós, o nosso povo continuar resistindo até hoje, e eu espero que vocês saibam disso, não existe nada paralelo no mundo relacionado ao que acontece com o povo judeu. E por isso a grande pergunta é a seguinte, pessoal, para a gente entender a fonte, a origem e a força que algo tem na Torá, a gente tem que lembrar sempre de onde isso veio. E por isso que é importante entender como começou o povo judeu. O que eu quero trazer para vocês aqui é uma ideia muito interessante, que na realidade, ok, quando a gente começa a pensar de tudo isso que a gente vai passar, ok? A gente vê que Pesach, como a gente falou também um pouquinhozinho na aula passada, é a primeira festa que a gente teve. O próprio mês de Nissan, ele é o primeiro mês, de acordo com a Torá, não de acordo com o calendário judaico que a gente segue hoje em dia, ele é o primeiro mês do calendário pela Torá. E aí, a gente tem que entender, se ele é o primeiro, e daqui veio a formação do povo judeu, uau! O que tem, então, de tão especial? O que eu quero mostrar para vocês é que o nascimento do povo judeu é comparado a uma gestação. Nós sabemos que uma gestação e o nascimento de um neném, ele é acompanhado basicamente de 3 fases principais. Prestem atenção porque isso é impressionante. O primeiro de todas é quando o feto está dentro do útero da sua mãe. A mãe protege, né, o feto, ele está vivendo, ele se alimenta, ele não faz a menor ideia do que está acontecendo. E isso, de acordo com nossos sábios, é comparado com o momento que a gente esteve no Egito. Todo o êxodo, todo o exílio que a gente teve no Egito, ele é comparado a um feto dentro do útero da sua mãe. Quando a gente agora sim começa a sair do Egito, e a gente comemora isso logo no Leila Seder, uma noite de liberdade, que a gente faz vários sinais ao longo da noite do Seder relacionados à liberdade, como, por exemplo, se reclinar para a esquerda, uma pessoa não serve a si mesma, serve sempre ao outro, como sinal também de liberdade, comemos com alegria, cantamos, tantas coisas bonitas. Quando a gente sai do Egito, nossos sábios comparam isso com o nascimento, com o momento em que ele deixa de ser um feto e ele passa a ser um neném. E ele agora tem vida, ele já tinha vida antes, mas ele tem vida própria, ele respira sozinho, ele tem que se alimentar sozinho, ele vai começando o seu processo de amadurecimento aos poucos. E a gente vê outra coisa interessante. A outra fase depois disso, ela se chama a fase de crescimento e amadurecimento. Essa é a fase que a gente pode chamar que é da saída do Egito até o recebimento da Torá. Do dia que a gente sai do Egito até o dia que a gente recebe a Torá, nós temos 50 dias, que é o período que nós conhecemos como também Sfirat HaOmer, ok? Do segundo dia de Pesach até a festa de Shavuot, quando recebemos a Torá no Monte Sinai, foi um momento de crescimento e amadurecimento. O povo judeu cresceu e amadureceu para poder o quê? Para poder receber a Torá. Agora que eu já consigo respirar sozinho, agora que eu não tenho mais o faraó em cima de mim, eu não tenho mais os egípcios me batendo, agora eu tenho a capacidade de pensar, agora eu tenho a capacidade de melhorar. É verdade, pessoal, que depois que a gente recebeu a Torá, não foi tudo perfeito. Tiveram muitos problemas, teve o pecado do bezerro de ouro, o povo judeu reclamou que não tinha comida e não tinha bebida,
toda hora reclamava ao ponto que Moshe falou, olha Deus, eu não aguento mais. Mas nós temos que entender que esse processo do nascimento do povo judeu, pessoal, é algo muito importante para a gente. Preste atenção, baseado, então, no que a gente falou, vou só voltar em um minuto para ficar bem claro. Quando a gente está no Egito, é comparado ao feto dentro do útero. O êxodo do Egito ao nascimento, ok? E desde a saída do Egito até a entrega da Torá, é a fase de crescimento e amadurecimento do povo judeu. Olhem só que coisa interessante. Existe um livro que nós já falamos sobre ele aqui, que eu gosto muito, que é um livro que se chama Siftei Chaim. Quem escreveu esse livro foi o Rav Chaim Friedlander. Sobre isso que a gente está falando, o Rav Chaim Friedlander fala algo bem interessante. Ele fala o seguinte, o primeiro momento, ele fala justo essas três fases que eu trouxe foram baseadas nele, mas eu quero agora tentar trabalhar um pouquinho com vocês, porque como eu disse, pessoal, não é possível que a gente só comemora Pêssach pelo passado. Nós temos que pegar algo para a nossa vida. Temos que trazer algo diretamente para a nossa vida. Então ele fala o seguinte, a primeira etapa é Galut Mitzrayim. O exílio, desculpa, no Egito, ele é comparado com a gestação do feto dentro do útero, assim ele fala. Por quê? Porque ele compara isso ao quê? Ele fala o seguinte, quando um feto está dentro da barriga de sua mãe, ele está totalmente oculto ao que acontece no mundo afora. Ele não faz a menor ideia. Ele está se alimentando e ele está totalmente protegido pela mãe e tudo isso que a gente obviamente conhece. E ele fala o seguinte, da mesma maneira, Deus ele começou a formação do povo judeu e preparou a redenção, mesmo que tudo isso ainda estava oculto. Ou seja, os judeus nem faziam ideia do que ia acontecer. Sofriam, trabalhavam, escravos. Mas naquele momento também, pessoal, esse sofrimento foi importante para se converter ao povo de Deus. E aí, a gente pensa o seguinte, Am Israel pensava, né, ainda não como povo, esse mundo aqui não tem justiça, não tem juiz, Paró, ele é o maior de todos, o mal está prevalecendo, né? Tá tudo, eu não consigo ver nada, como um feto quando está na barriga da sua mãe, que ele não consegue ver absolutamente nada. Fala o Rav Chaim Friedlander, quando a gente começa a ver do lado de fora, se o feto pudesse enxergar do lado de fora, ele ia ver que não. Que na realidade não é que está tudo escuro. É só um momento de preparação para fortificar ele, para ele possa nascer, e quando ele nascer, ele agora sim vai poder o quê? Vai poder respirar por si mesmo. Vai poder se alimentar por si mesmo. Mas quando você está dentro da barriga da sua mãe, você não vê nada. Am Israel foi assim. Nós pensamos por muito tempo que não tinha din vedayan, não tinha justiça, não tinha juiz. Só que a providência divina, a supervisão divina já estava trabalhando nisso tudo. E aí, a gente vê o seguinte, a gente passa então para a segunda etapa. A segunda etapa, como a gente falou, é a saída do Egito. Por quê? Porque é comparado ao quê? Ao nascimento. O que acontece com o nascimento? No nascimento, o Rav Chaim Friedlander ele fala que tem um versículo muito interessante no livro de Dvarim que ele compara o nascimento do povo judeu. Ele fala assim, inase Elokim lavo lakachat lo goi mikerev goi, ou seja, alguma vez Deus veio e tomou para ele, de uma maneira milagrosa, um povo dentro do outro? O Am Israel foi o único povo que estava dentro de um outro povo, e esse, inclusive, era o medo do Paró, quando o Paró começa a modificar todos os decretos. Por quê? Porque ele vê que o povo judeu cresce, Paru, Vaishretzu, Vairbu, Bimod, Meod, Vatimale Haaretz Sotam. Ou seja, eles estão crescendo e se multiplicando tanto que daqui a pouco eles vão querer o quê? A terra vai se encher deles, eles vão tomar o nosso poder, eles vão tomar o nosso lugar. Hashem fala, eu não preciso disso. Eu vou tirar Goi Mikerev Goi. Eu vou tirar um povo de dentro do outro. E fala o Rav Chaim Friedlander, pessoal, que nossos sábios explicam que assim é uma pessoa, ela aconteceu na saída do Egito. Por quê? Porque da mesma maneira
que Deus ele faz um milagre e todos que foram pais e avós e quem ainda não foi, Bezrat Hashem, que tem o mérito em breve de se casar e de ter essa alegria, todos nós vemos que quando um neném nasce, não tem nada de mais milagroso e revelado. Então assim funciona. Da mesma maneira, ok? Que vem, obviamente, muitas vezes as próprias parteiras, as médicas, elas vêm e elas tiram, né, o feto do útero da sua mãe, e agora sim ele tem um nascimento. Para os nossos Chachamim, a Kadosh Baruch Hu Asai Etzel Israel. Deus ele faz exatamente isso, de dentro do Egito, de dentro como se fosse do próprio ventre da sua mãe. E aí, a gente agora pode, de alguma maneira, entender por que a saída do Egito, ela foi, como a gente fala em hebraico, berripazon. Por que ela foi rápida? Porque da mesma maneira, de novo, comparando ao nascimento, que quando o feto sai de dentro da barriga da sua mãe, ok? Se a gente for parar para pensar, uau, ele fica 9 meses e de repente, papum, opa, saiu. Se a gente for parar para pensar, ok, demora às vezes algumas horas, demora às vezes dia, mas comparado a 9 meses, não é nada. Então assim também é o que aconteceu com a Israel. Deus, ele estava aparecendo como o feto dentro da barriga da mãe. De repente, a gente vê algo revelado, a gente vê um nascimento, a gente vê uma criança que antes dependia da mãe, que agora ela pode fazer tudo por si só. E fala o Rav Chaim Friedlander que o terceiro passo, pessoal, são os dias entre a saída do Egito e o recebimento da Torá. Por quê? Porque quando a gente nasce, começam os dias que a gente, né, começa a se desenvolver de alguma maneira. Claro, cada fase da vida, né, com a sua determinada dificuldade, cada fase da vida com o seu determinado desafio, mas tudo isso é o que ele chama de mamadregá, tudo isso são etapas. Ou seja, eu só posso receber a Torá, eu só posso chegar no terceiro nível, comparado com o amadurecimento e o crescimento da pessoa, quando o que acontece? Quando eu nasci, e antes do nascimento, eu sei de onde eu vim. Ou seja, agora é o momento, ok, que os 49 dias, como a gente falou, desde o segundo dia de Pesach até Shavuot, ok? São dias que está escrito que eles são dias de quê? Dias de preparação espiritual. O povo judeu, apesar de que eles estão super ocupados e super preocupados com o que eles vão comer e etc., mas isso também é uma preparação espiritual que eles vão crescendo. E também é o crescimento que nós temos que ter também em Sfirat HaOmer. Bezerra Hashem, quando passar Pesach, e nós seguiremos as nossas aulas, vamos ter aulas impressionantes também sobre Sfirat HaOmer, sobre esse crescimento, de como nós temos que subir sempre na nossa vida. E aí sim, quando a Israel se prepara durante 49 dias, vem o 50º dia e, opa! Agora é o momento de receber o que a gente tem de mais sagrado no mundo, que é a nossa Torá. E assim, a gente começa então a entender que algo muito, muito interessante, que no final das contas, pessoal, nós primeiro nos tornamos um povo, nascemos, depois recebemos a Torá, para depois chegar no que a gente chama em Eretz Israel. E isso nós vemos de uma maneira muito clara da importância que a gente vê nesses 3 componentes: o povo judeu, a Torá de Israel e a terra de Israel. Ou seja, o povo judeu, ele começou a existir ainda fora de Israel. A Torá, nós também recebemos fora de Israel, recebemos no deserto. A pergunta é quanto tempo o ser humano consegue viver no deserto. E por isso, esse objetivo, ele precisou de um amadurecimento para depois a gente poder, obviamente, chegar na terra de Israel. E a gente sabe tudo o que aconteceu, que no final das contas nós deveríamos entrar direto na terra de Israel. Acabou que deu um percalço no meio do caminho, o pecado dos espiões, como todos nós conhecemos, e, desculpa, e depois nós acabamos ficando 40 anos no deserto e entramos em Israel finalmente. Agora, então a gente vê, pessoal, que
Se eu pergunto para vocês individualmente, como nós falamos, por que Pessah, e nós explicamos isso na primeira aula, por que foi necessária a escravidão. Agora, quando a gente fala no klal, quando a gente fala num todo, e essa é uma perspectiva muito grande, muito importante que a gente tem que ter na nossa vida, a ideia de você olhar para o todo e não só para o eu. Todo o propósito da saída do Egito é que a gente se converta num povo como representantes de Deus no mundo, cumprindo o propósito dele na criação. Essa é toda a ideia. E por isso que Deus fala: "Velakachti etchem li le'am", eu vou pegar vocês como meu povo, ve'aiti lachem le'elokim, e eu vou ser para vocês como Deus. Ou seja, não é só que eu quero que vocês sejam o meu povo, eu também escolhi vocês para ser Deus. Eu sou o Deus do mundo todo, mas eu escolhi vocês para ser. E vem o Rav Chaim Friedlander e fala: Zoi matarat kol yetziat Mitzrayim. Betachlitá, esse é o objetivo da saída do Egito e a sua finalidade, que nós sejamos Am Ovdei Hashem, Ubanav Aosim Retzono. Que nós sejamos servos de Deus e filhos de Deus que fazem a sua vontade. Isso é algo interessante, pessoal, que é por mais que hoje eu não vou tratar da Agadá, que a gente falou que a gente vai falar na semana que vem, mas eu queria falar algo para vocês interessante sobre essa ideia, sobre esse objetivo de sermos servos de Deus. Quando a gente fala e pensa na palavra servo, a gente sempre lembra, de uma maneira geral, em Yetziat Mitzrayim. A gente sempre fala, poxa, a ideia de ser um escravo, nós também que viemos do Brasil, começamos a lembrar de toda a escravidão que teve no Brasil, de tudo que aconteceu, né? A Lei Áurea, como foi tudo difícil, a gente vê toda aquela coisa difícil, né, de imaginar um escravo. Só que a gente, às vezes, não para pensar na diferença que a própria Torá fala do que é ser um escravo de Hashem. E quando a gente começa a Agadá, existe algo muito interessante que eu queria compartilhar com vocês e pode ser uma novidade para vocês trazerem no Leila Seder de vocês na próxima quarta, não nessa, daqui a mais ou menos 9 dias. Por quê? Porque quando nós começamos a Agadá, na parte do Magid, nós fazemos algo interessante. Nós temos a parte que nós apresentamos, né, as matzot e falamos aquela famosa canção Alachmania, né, que esse é o pão da pobreza, e convidamos pessoas, para quem quiser, que se junte a nós, que coma com a gente, que toda pessoa que tenha fome, que venha e coma, e etc. E logo depois a gente começa a Agadá com a famosa musiquinha que todos conhecemos de Avadim Ainu, né? E a gente começa a Agadá falando algo muito feio, muito estranho. A gente começa falando Avadim Ainu leparó bemitzrayim, que nós fomos escravos do Paró em Mitzrayim. E aí surge uma pergunta muito interessante. Peraí, eu não estou em Pessah? Eu não estou na noite da saída do Egito? Ok? Eu não estou nesse momento impressionante? Como pode ser? Como pode ser que eu estou nesse momento de saída do Egito e agora eu estou lembrando de Paró? Não, agora é o momento de louvar a Deus, não é verdade? Agora é o momento de Leodot, Lealê, Lechaber, de agradecer, de enaltecer, de louvar. Mas existe uma regra que eu queria compartilhar com vocês, muito interessante. A Gemara, no Talmud em Masechet Pesachim, está escrito que a noite do Leila Seder, matchilim begnai umesayemim beshevach. Nós começamos a noite do Leila Seder, quando começamos o Magid, begnai. O que é gnai? De uma maneira negativa. Falando, uau, fomos escravos. Passamos 210 anos como escravos. Mas, de que maneira nós terminamos o Leila Seder? Nós terminamos o Leila Seder sendo servos de Deus. A ideia do Leila Seder é mostrar para a gente Eifo aino veifo anachnu achav. Onde a gente estava e onde nós estamos. Nós começamos a pensar como Avadim. Avadim do Paró, e nós falamos na aula passada, pessoal, o que é o Paró? Paró não é só o rei do Egito, Paró somos nós.
Paró é tudo que parece que a gente tem que deixar revelado para o mundo, é tudo que não tem limites. Mitzrayim é tudo que aflige a gente. Isso é tudo. Só que vem o Leila Seder, ao longo do Leila Seder, a ideia é que a gente se transforme dentro do Leila Seder, com essa nossa preparação espiritual que a gente está fazendo, de Avdei Paró para Avdei Hashem, para servo de Deus, para pessoas que estão dispostas a cumprir a vontade dele. Não precisa ser de uma hora para outra, pode ser de cada etapa e etapa, não precisa ser sempre. Pode ser com etapas pensadas sempre na vida. Mas essa é uma das mensagens mais importantes do Leila Seder. E de acordo com o Rav Chaim Friedlander, esse é o motivo de Yetziat Mitzrayim. Para que a gente passe a ser Avdei Hashem, pessoal. Para que a gente possa ter a capacidade de olhar a Torá e falar, uau, uau, como é incrível isso. Eu estou nascendo de novo. E, pessoal, nós vamos nascer de novo esse ano. Nesse ano de 5.786, 2026, nós iremos nascer de novo. Nós estamos agora dentro do período das 10 pragas. Mais um pouco, nós iremos nascer. Que coisa sensacional! Que oportunidade que a Kadosh Baruch Hu todos os anos dá para a gente de sermos servos de Hashem, de escolher deixar de lado o Paró, de deixar de lado o Mitzrayim, para se ater a Deus, para se ater a Hashem, aos seus ensinamentos, a sua ética, a sua moral, a sua verdade, a tudo que a Torá ela proporciona para cada um de nós. E onde a gente vê isso? A gente vê isso quando, no final do Leila Seder, nós cantamos o famoso Alel. E dentro do Alel existe um capítulo, né? O famoso capítulo no Tehillim, que nós começamos Ma Ashiv La Hashem Kol Tagmuloi Alai. Deus, como eu posso retribuir para você tantas bondades que você fez para mim? E a gente começa a falar um monte de coisas, e a gente fala o seguinte, Deus, sabe quem eu sou? Eu quero te lembrar quem eu sou. Ani Avdecha. Eu sou teu servo. Ani Avdecha Ben Amatecha. Eu sou seu servo, filho da sua serva. Ou seja, eu saí de Eved Paró, Avadim Aino, para Avdecha Hashem. Olhem que ponto nós chegamos na nossa vida. Olhem o nível que a gente pode e deve chegar na nossa vida, pessoal. Então isso é algo impressionante que eu queria compartilhar com vocês, sobre esse nascimento do povo judeu. A gente terminou essa primeira parte. Outra ideia muito interessante que eu queria também falar para vocês é o seguinte. Nós sabemos, a gente falou isso um pouquinho também na semana passada, quando a gente falou do famoso Shabbat Agadol. Inclusive, pessoal, próximo Shabbat, Parashat Tzav, Shabbat Agadol. Lembre do que a gente falou na aula passada. Você não estava? Dá uma olhadinha do motivo que esse Shabbat recebe esse nome, por causa do Korban Pesach. A gente não vai entrar agora em tudo. Mas a gente vê que isso, eu acredito que vocês conheçam, eu vou falar isso realmente muito rápido, só para ser base da nossa inspiração e do nosso crescimento, que Pesach, como vocês sabem, vem da palavra passar, vem da palavra saltar. Porque nós sabemos a famosa ideia que o próprio nome da festa de Pesach, ela também transmite o conceito do pensamento judeu. Por quê? Porque, como nós dissemos, Deus, em Pesach, o que ele fez? Ele, na última praga, na praga dos primogênitos, ele passar, né? Ele castigou todos os primogênitos do Egito, cada um na sua casa, cada um no seu lugar, mas nas casas dos judeus ele passar, ele saltou. E isso que ele fez é uma clara demonstração do que a gente chama da providência divina, ok? Da sua presença e do seu poder sobre cada existência. Isso que eu quero fortalecer um pouquinho, pessoal, dentro da gente. Olhem só que interessante. Quero compartilhar com vocês uma Gemara, um Talmud, no tratado que se chama Baba Metzia, na folha 61b. Ele fala o seguinte, Rava, ok? Ele perguntou assim, por que tem 3
situações na Torá. Olha que coisa fascinante. Tem 3 versículos na Torá que é lembrado a saída do Egito. Apesar de não ter nada a ver, tem 3 coisas que é lembrada a saída do Egito. A primeira delas é quando fala da proibição que nós temos de cobrar juros. Existe uma proibição, está no livro de Vaikra, o livro que a gente está agora, que a gente não pode cobrar juros, ok? Por quê? E a Torá escreve, por quê? Porque eu sou Deus que te tirei do Egito. Segundo caso, na mitzvah do tzitzit, que está no livro de Bamidbar, está escrito que a gente tem que colocar o tzitzit. Por quê? E está escrito, eu sou Deus, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E a terceira é a ideia de você, quando for fazer um negócio, não trapacear. Se você tem, por exemplo, uma balança com peso, você não pode colocar menos peso e dizer para o seu comprador que tem mais. Por quê? Você tem que ser exato, você tem que ser correto. Aqui está escrito que tem 150 gramas, tem que ter 150 gramas. Hoje em dia é fácil, porque todas as balanças são digitais, mas antigamente, para quem lembra, tinham aqueles pezinhos, que cada pezinho ele tinha uma determinada medida, um determinado peso. E muitas vezes o vendedor podia enganar. Vem Deus e fala, não engana. Por quê? Porque eu sou Deus que te tirei da terra do Egito. Vem Rava e faz a pergunta, o que tem a ver? O que tem a ver a proibição de cobrar juros, a mitzvah do tzitzit, e essa ideia de você ser uma pessoa honesta? O que tem a ver com Mitzrayim? Então vem na Gemara e fala o seguinte. Amar Akadosh Baruchu, falou Deus. Eu, Deus, sou quem faz a justiça no mundo. Deus ele está falando algo aqui impressionante. O mesmo Deus que te tirou de Mitzrayim, que é aquele Deus que você fala, uau, é o Deus das pragas, é o Deus que colocou todos os egípcios embaixo da água, ele que acabou com os Mitrim. Esse Deus, ele também é o Deus do detalhe. Ele também é o Deus que está preocupado com a sua ética e moral, se você vai cobrar juros, se você vai mentir na hora de fazer um negócio, se você vai se preocupando com a sua vestimenta para você poder se proteger com a mitzvah do tzitzit. Então, a ideia aqui que a Gemara ela ensina, pessoal, é muito interessante. Ela quer mostrar que Deus está presente em tudo, em todos os detalhes, em todas as situações. Olhem que coisa fascinante. Mesmo no que a gente fale, não, isso aqui, Deus... Não. Deus, ele está. Afilo bechadrei chadarim nimtza. Mesmo no quarto mais... Tudo. E por isso que quando Deus ele disse para Moshe o que colocar na Torá, talvez em mitzvot que as pessoas falassem, tá bom, isso aqui é muito detalhe. Deus fala, não, eu quero estar dentro do detalhe, porque eu sou o quê? Eu faço parte de tudo. É uma Gemara linda que eu queria ter compartilhado com vocês para a gente entender também, pessoal, e trazer isso para a nossa vida também. Ver, enxergar Deus em todos os detalhes, em todas as pequenas coisas da vida, ok? E aqui é o ponto da gente passar para uma outra ideia sobre isso também. Por quê? Porque quando o ser humano, ele reconhece e ele conta da saída do Egito, preste atenção no que a gente vai falar agora, porque, como nós sabemos, existe uma mitzvah na noite do Seder de Leagid, de Veigadetá lebincha. Tem que contar, tem que falar, tem que passar experiência, tem que falar sobre milagres e tem que... Por quê? Por que tudo isso? Então o Rosh, ele fala algo muito interessante, que ele fala o seguinte, quando a pessoa ela confia em Deus com todo o seu coração e ele acredita na sua providência divina, quando ele faz isso, ele entende um pouco da unicidade de Deus. Por quê? Porque ele vê que tudo que acontece no mundo, todos os atos, todas as consequências que acontecem no mundo, pessoal, isso tudo vem de Hashem. Por quê? Porque a pessoa, no final das contas, ok? Que não acredita que que Deus ele tirou a gente do Egito, ele também não vai acreditar que Deus ele está presente nos pequenos detalhes. Ok? Ou seja, quando ele
quando você está presente, quando você está contando sobre Yetziat Mitzrayim, automaticamente isso fortifica a sua fé. Porque você fala, esse é o Deus, esse é Hashem, Hashem é Elohim. E por isso que é tão importante nessa noite contar, contar e contar. Ok? E se é assim, pessoal, a gente vê algo também interessante que eu queria compartilhar com vocês, que o Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, ele traz. Ele fala que quando a gente... Ele faz uma pergunta lá no livro de Bereshit, porque como nós sabemos, no livro de Bereshit não existe nenhuma mitzvah. Ok? Existe uma mitzvah individual, mas não existe mitzvah como povo. A primeira mitzvah como povo que nós recebemos é em Parashat Bo, no livro de Shemot, que é a mitzvah de Rosh Chodesh, de fixar um novo mês. Então o Ramban, ele faz algo interessante, ele pergunta, então por que estudar Bereshit? Para que saber de Adam, Noah, Avraham, Yitzhak, Lama? A gente não consegue imaginar a Torá sem isso? E ele fala o seguinte, pessoal, a Torá ichlol asipurim mitchilat bereshit. A Torá vai incluir as histórias de que aconteceram desde o início, desde a criação do mundo, para quê? Que hu more anashim bederech beinyan haemunah. Por quê? Porque quando a gente aprende de determinadas pessoas relevantes na Torá que são contadas, agora a gente consegue ver o enfoque, desculpa, correto com respeito à emuná. Ou seja, quando a gente lê, estuda sobre os patriarcas, isso é para dar para a gente uma canalização correta sobre a existência de Hashem. Quando a gente pensa em Abraham, um homem que tinha tudo para fazer, tudo ao contrário do que é ser monoteísta. Ele larga tudo, ele está disposto, ele vem. Yitzhak, Jacob, uau, Yosef. Quantos desafios Yosef teve em Mitzrayim? Mas não, ele está com Hashem o tempo inteiro. Eu falo Ramban, se a gente pode, entre aspas, definir o livro de Bereshit, é só, não que é pouco, Chas v'Shalom, para trazer para a gente a emuná. E aí, pessoal, a gente consegue agora entender como é importante a gente ir para o terceiro e último ponto de hoje, que é o que a gente chama da liberdade da nossa alma. Como alcançar em Pesach a liberdade da nossa alma? O Rav Dessler, no famoso livro que a gente já trouxe nas duas últimas vezes, Mirtav Melial, ele fala, Pesach, ele não pode ser uma celebração, desculpa, só da nossa liberdade física e histórica. Quando eu falo Zecher Yetziat Mitzrayim, não é só que saímos caminhando, saímos berripazon, saímos rápido. Não! É também o momento adequado para a gente encontrar liberdade espiritual para a nossa alma. A nossa Neshama, como a gente falou, também é o momento da gente aprender a conquistar a Herut, a conquistar a nossa liberdade, a conquistar algo que a gente precisa buscar dia e noite na nossa vida, pessoal. Por quê? Porque no final das contas, e eu tinha me comprometido que eu ia falar sobre isso, como eu disse para vocês, existe a proibição que nós temos muito famosa, né, nos dias de Pesach, que é a proibição do Hametz. A proibição do Hametz é uma proibição muito severa, uma proibição que, inclusive, não tem bitul, não tem como você anular o Hametz, se você encontrar o Hametz em Pesach. Se o Hametz, por exemplo, Deus me livre, ele agora foi cozinhado com alguma comida que cheira a Pesach, por mais que ela é 1,60 avos, 1 sobre 1000, 1 sobre 1 milhão, tudo aquilo ele está completamente proibido. É algo que não tem batel. Não tem como você cancelar. E a pergunta é por quê? Por que tanta severidade no Hametz, pessoal? Por que algo tão forte com ele? Por que não deixar cancelar? Vocês devem conhecer a famosa halakha que fala, de novo, eu não vou falar de cada caso específico, se isso acontecer com vocês, sempre vale a pena perguntar a um rabino, uma pessoa que entende, se, por exemplo, cai algo de leite, ok? Obviamente, dependendo do leite, etc., eu não vou entrar em todos os detalhes, mas no local, por exemplo, que tem carne,
ok? E esse leite, ele tem menos do que 1/60 dessa carne, é uma coisa que a gente chama na halachá, na lei judaica, de batel beshishim vemutar. Seria cancelado, anulado, porque ele tem menos do que 1/60 de toda aquela comida, e por isso seria permitido. Hametz, hein? Hametz não tem história, não tem, será? Não, 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 não. Tem Hametz? Está proibido. Por quê? Então, materialmente, a gente sabe como as coisas funcionam. E vale muito a pena, obviamente, a gente limpar. Vale muito a pena a gente ver tudo que a gente tem. Eu já quero recomendar algo muito importante para todos também, aproveitando que todos nós provavelmente estamos já nos preparando, comprando produtos, né, que são Ksherim LePesach e tudo isso. É muito importante, pessoal, sempre olhar no rótulo do que você está comprando se aquele produto é realmente Kasher LePesach. Eu vou explicar o porquê eu estou dizendo. Todos os anos, como os rótulos dos produtos ao longo do ano e Pesach, eles muitas vezes são iguais. O que pode muitas vezes acontecer é que no próprio supermercado, ok? Quando eles vão colocar os produtos na prateleira, eles tiram os produtos de Hametz ou colocam os produtos numa outra área para depois vender e colocam produtos só de Pesach. Mas pensem vocês, e se a pessoa teve um equívoco? E se a pessoa, de repente, caiu algum produto de Hametz que estava fechado e ele agora está do lado do produto Kasher LePesach? A pessoa às vezes pega e vai colocando tudo no carrinho. É muito importante para cada produto que você pegar. Eu sei que é difícil, mas cada produto que você pegar, olhar se realmente esse produto é Kasher LePesach. E se, por exemplo, são Ashkenazim que não comem kitniot, ver se esse é um produto realmente que ele é Kasher LePesach e que não tem kitniot. Pode parecer besteira, pessoal, mas eu posso falar para vocês casos e casos e casos, todos os anos, de pessoas que, infelizmente, óbvio que 100% sem querer, acabam comendo Hametz em Pesach, porque abrem produtos que foram comprados como Kasher LePesach, mas não foram verificados que eram Kasher LePesach. Então, uma preparação importante para vocês também terem na vida de vocês, deem uma olhada, vale muito a pena, não custa muito tempo, e por mais que tenha 50 produtos iguais, pode ser que um desses produtos seja Hametz e pode ser que você acabe pegando ele. Ou pode ser que 10 desses produtos sejam Hametz. Então, tem que realmente tomar cuidado sobre isso, tá bom? Então, quando a gente está, obviamente, limpando e verificando o que é Hametz, o que a gente tem que queimar, o que a gente tem que anular, o que a gente pode vender, o que a gente não pode ter de jeito nenhum, e etc. Eu quero agora trazer um pouco dessa ideia do Hametz espiritual. O Hametz espiritual, ele tem muitas comparações, tanto na Gemara quanto na Kabbalah. A primeira fonte que eu quero trazer para vocês é a Gemara em Masechet Brachot, no Tratado de Brachot. Por quê? Porque no Tratado de Brachot existe algo impressionante. Existe um rabino que se chamava Rabi Alexandre. O Rabi Alexandre, quando ele rezava, quando ele fazia a sua prece, ele falava o seguinte, preste atenção, Ribona Olamim, Deus, dono do mundo, Galui veiadu alefanecha, é revelado e sabido diante de você, Sheretzonenu lasot retzoncha, que a nossa vontade é fazer a sua vontade. É Vedashem, como nós falamos. O Mimeakev, quem impede nós de fazermos isso? Fala o Rabi Alexandre, Seor Shebaisa, a levedura que está na massa. Vê Shiabud Malchuyot, e o jugo dos outros povos. E ele fala, que seja da sua vontade, que você nos salve da levedura do Hametz que está na massa. Opa, como assim? Vem o Rashi e ele fala o seguinte, Seor Shebaisa, o que é isso? Yetzerara Shebelevaveinu Amachmitzenu. Vem o Rashi, ele fala que no final das contas, o Seor, que é a proibição que a gente tem, a levedura que a gente tem, na realidade, o que impede a gente de conseguir, obviamente, nos aproximarmos de Hashem, é o Hametz espiritual. É o Yetzerará, é o mau instinto que está no nosso coração. Porque ele faz que a gente vai leachmitz, ele faz a gente fermentar, ele faz a gente perder as oportunidades, ele faz a gente não aproveitar
os momentos na vida. E se é assim, pessoal, eu quero trazer para vocês uma fonte espetacular. O Sefer HaChinuch, ele enumera as mitzvot. Na mitzvah número 117, Kuf Yud Zayin, ele traz o seguinte: quando o ser humano ele se libera do Hametz, ok? Ele está demonstrando, presta atenção, a gente se libera do Hametz físico, não é? Mas nesse momento, qual tem que ser a nossa kavaná? Não é, ai, que horas eu termino isso? Ai, que saco. Ai, não aguento mais. É verdade. É difícil. É trabalhoso, é físico, mas olhem a diferença que traz se a gente fala o seguinte: quando eu estou me libertando do Hametz, na realidade simboliza, eu falo Sefer HaChinuch, simboliza o nosso desejo de trabalhar a Hashem com entusiasmo e com rapidez. Por quê? Porque a gente tem que saber que, da mesma maneira que tudo teve que ser rápido na saída do Egito, né? O pão não fermentou e tudo isso, quando a gente faz dessa maneira, a gente mostra a Hashem, eu quero ser nesse momento, eu quero conquistar isso para mim, eu quero ser como a matzá, eu quero fazer a sua vontade. Como está escrito nos nossos sábios que eles falam que um Yehudi, ele tem que ser como? Ele tem que ser kal kanesher, ok? Ele tem que ser leve como uma águia, verat kitzvi, ele tem que ser ágil como um veado, ele tem que ser gibor ka'ari, ele tem que ser forte como um leão, para quê? Lasot retzon avicha shebashamai, para fazer a vontade de Deus que está nos céus. Ou seja, a limpeza do Hametz, pessoal, é uma demonstração para Hashem. Hashem, eu estou aqui, está difícil. Eu estou aqui, trabalhei para caramba, e aqui estou limpando, e tá. Mas isso é uma demonstração de quem você é de verdade. Só que não basta ficar na esfera física. Tem que levar para a esfera espiritual também. Mas fala o Sefer HaChinuch, quando eu me liberto do Hametz físico, a libertação tem que ser do Hametz espiritual também. Porque essa é a minha vontade, no final das contas. Esse, no final das contas, pessoal, é o meu verdadeiro desejo. E assim, quando a gente vê, também o livro Pele Yoet, do Rav Eliezer Papo, fala a mesma coisa. Que quando a gente se libera do Hametz, é a nossa vontade de se libertar também do Yetzer Hara, das coisas negativas que a gente tem e tudo isso. Agora, se é assim, pessoal, a gente pode agora se encaminhar um pouquinho para o final, para terminar com uma outra mensagem muito, muito forte e muito bonita para a nossa vida. Algo que eu queria compartilhar com vocês, baseado também no ensinamento, ok? Que é o que a gente vai fazer, como a gente falou na quarta-feira, daqui a 2 quartas-feiras, que é você reviver a experiência de Pessach. E como eu falei para vocês, a importância disso é porque quanto mais a gente conta, mais emuná e confiança em Deus eu coloco dentro de mim. Só que o Sefer HaChinuch, ele fala algo muito interessante também. Olhem que coisa forte. Ele fala assim, conforme a pessoa vai fazendo ações simbólicas, porque o ser humano pode falar assim, uau, eu vou estar na noite do Seder, vou fazer tantas coisas técnicas, e pega assim, e lava a mão, e aproxima a Kiará, e tira a Kiará, e toma vinho, e come a matzá, e olha o tempo, e vamos lá, e olha dela, e faz um sanduíche, come a erva amarga, e mergulha. Olha quanta coisa. A gente fica às vezes meio, fica tão preocupado com isso. Mas fala o Sefer HaChinuch, pessoal. De dentro do físico, como a gente pode tirar o espiritual? Olhem só que coisa sensacional. Quando a pessoa faz as ações simbólicas, ok? Por exemplo, comer matzá, fazer o Leila Seder, contar, tudo isso. No final das contas, fala o Sefer HaChinuch, isso nos lembra a grandeza espiritual que a gente alcançou e alcança quando a gente sai de Mitzrayim. As ações que a gente tem, é verdade que são físicas. É verdade que pode parecer, ai, tá bom, uau, por que tudo isso? Só que isso, pessoal, são gestos simbólicos para que a gente possa aproveitar e desenvolver
a nossa experiência para que isso fique guardado aonde? Na nossa consciência, para que a gente possa aproveitar isso. Então, por mais que o detalhe ele está ali, mas esse detalhe ele vem para a gente alcançar essa liberdade, para a gente alcançar essa ideia de nos sentirmos livres, né? Porque de novo a gente pode falar, cara, por que tudo isso? Por que eu preciso disso tudo? Seria muito mais fácil, é só para contar. Olha só lá, pessoal, saímos do Egito, muito bem, parabéns, vamos lá. Não. Então, ele fala o seguinte: a própria pessoa, preste atenção nisso, a formação da pessoa, do seu caráter, da sua fé, da sua confiança, ela é feita como? Através dos seus próprios atos. Ou seja, quanto mais ações a pessoa for desenvolver, quanto mais ações a pessoa for fazer, no final das contas, pessoal, ok? Isso vai fazer com que os pensamentos e os sentimentos dela possam refletir os seus atos e a gente direcionar esses atos, principalmente no Leila Seder, mas é óbvio que tem que ser para toda a vida, sempre para o bem. E ele traz um exemplo. Ele fala o seguinte: vamos supor uma pessoa que ela é totalmente perversa, Hash de Shalom, um Rasha Gamur. Então ele fala o seguinte: se essa pessoa, por exemplo, ela agora ela vai se inspirar e se esforçar para estudar a Torá e cumprir mitzvot, ok? Mesmo que ele agora está fazendo coisas erradas, ok? Como, por exemplo, não respeitar ou continuar sendo um rachá, mas ele quer começar de alguma maneira, ele quer dar o pontapé inicial para que o jogo comece. Essa mudança, ela já é suficiente para começar a formação de tchuvá dessa pessoa, ok? Por um lado, ele ainda vai ser muito influenciado pelo que ele é, mas ele nunca pode ver como se as coisas não tivessem solução. Am Israel também pensou que não ia ter ninguém. Também pensou, como nós falamos, em Din, Vendayá, não tem juiz, não tem nada no mundo. Não, querido. Kadosh Baruch Hu, ele está aqui. A Kadosh Baruch Hu, ela está exatamente aonde ele tem que estar. Basta você litzok, basta você clamar por ele, você querer nascer, se transformar no servo de Deus. Se você for escravo, se você ainda é escravo, agora é o momento. Agora é o momento de ser Eved Hashem. Então, quando é isso, pessoal, a gente vê, fala o Sefer HaChinuch, que a pessoa ela vai se formando de acordo com os seus atos. E aí a gente entende agora por que tantas mitzvot no Leila Seder, por que tantos detalhes, por que tantas lembranças, por que tanta coisa. Porque no final, pessoal, isso vai constituir a sua personalidade se você permitir que isso entre na sua vida com alegria, com sorriso, com amor, com fé, com determinação. Se tudo isso você fizer, fazer todos os passos do Leila Seder e terminar o Leila Seder na parte que a gente chama do Nirtzah, que a gente pede para que Deus aceite o nosso Leila Seder e você termine e fala: ufa, graças a Deus não aguentava mais. Fiz fasta. Você perdeu a oportunidade da tua vida. Você perdeu a oportunidade dessa noite espiritual linda, maravilhosa, cheia de segredos. Todas essas simbologias do Leila Seder, pessoal, ela vem para construir também o nosso caráter. Vem para construir também quem nós somos. E essa é toda a ideia que eu, no final das contas, queria realmente compartilhar com vocês. Então, a gente vê que é uma noite de muita inspiração. É uma noite que a gente tem que estar muito bem preparado. É uma noite que a gente tem que estar, de verdade, tranquilos, preocupados com os detalhes, porque a gente quer que tudo saia da melhor maneira possível, obviamente, mas a gente tem que estar principalmente tranquilos. Tranquilos fisicamente, tranquilos espiritualmente, para que essa noite ela possa formar a nossa verdadeira personalidade e quem nós somos de verdade. Está nas nossas mãos, pessoal. Está dentro de cada um de nós. Basta uma coisa apenas. Preparação, desculpa, antes da uma coisa apenas, preparação,
E quando eu falo de preparação, é a gente não deixar tudo para o, como a gente fala em hebraico, para o Daka Atishim, para o minuto 90, para o último minuto, se preparar, se puder começar, talvez a cozinhar um pouquinho antes, sim, dormir, descansar na véspera de Pêssar, descansar o corpo, descansar a mente. Mas o que precisa para que isso tudo aconteça e faça parte da gente se chama vontade. Vontade de querer. Vontade de querer sair do Egito. Que Bezrat Hashem possamos sair do nosso Egito, possamos eliminar o Hametz físico e o espiritual, e que a gente possa se preparar da melhor maneira possível. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. Bezrat Hashem, daqui a uma semana nós estaremos juntos, 2 dias antes do Leila Seder. Convido vocês para estar aqui com a gente, que a gente só tenha boas notícias, Bessorot Tovot, que a gente veja, e muito breve nos nossos dias, a Geulah Shlema, a redenção completa. Muito, muito obrigado a todos e nos encontramos na semana que vem, Bezrat Hashem. Só boas notícias, muito obrigado. Boa noite. Obrigada, obrigada a você. Boa Boa noite. noite.